Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que certeza que vai te ajudar, você que está nos acompanhando, que é sobre a origem dos problemas, a importância de nós termos boas atitudes, porque as nossas atitudes podem sim influenciar e muito no sucesso ou no fracasso que nós tenhamos na nossa vida. Por isso, acompanhe o nosso programa, não saia daí, fique por dentro que realmente Deus hoje quer operar na nossa vida, na nossa casa, por isso deixe Deus agir na sua vida e acompanhe o nosso programa com muita atenção. No programa de hoje nós vamos receber uma pastora convidada, a pastora Lilian vai estar no programa de hoje e vai falar um pouco sobre esse tema e também no final vai orar por você. Por isso, durante todo o decorrer do programa, você pode nos enviar o seu pedido de oração para o contato que está passando em rodapé, para que no final a pastora possa orar por você e você tenha a sua vida transformada por Deus, porque esta é a nossa missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o objetivo da TV Maná Brasil, é o objetivo de todos os nossos programas, de toda a grelha de programação que nós temos aqui na TV Maná Brasil, para poder te ajudar. Por isso, tenha realmente um encontro com Deus e saiba que Deus é o seu Pai, que é o melhor para você e para a sua família. Para isso, nós temos muitas ferramentas que nos ajudam para que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura. E é para isso que nós vamos ver agora algumas das muitas ferramentas de evangelização. Nós temos o nosso ministério, a Editora Curiacos. A Editora Curiacos que é uma plataforma que tem tanto um aplicativo que você pode baixar no seu celular, como também um site onde você também pode ver os vários materiais que nós temos disponível para você. Temos vários e-books, livros, áudios, séries, várias ferramentas para várias áreas da nossa vida, seja para a saúde, para a área financeira, para o amor, para as crianças, conteúdos infantis, manuais, vários artigos, vários materiais para você poder usufruir, mas também para você evangelizar. Nós temos esse objetivo de lançar a palavra de Deus, né? Porque nós aprendemos que quem convence é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa convencer, é necessário receber a palavra. Para isso, nós temos a Editora Curiacos que vai te ajudar para que você receba a palavra de Deus na sua vida, no seu coração e você possa ter fé e força para vencer no dia mau. Por isso, também nós temos essa ferramenta tão importante para que nós possamos evangelizar. Se você lá conhece pessoas que estão a passar por uma certa dificuldade, você pode entrar no site curiacos-editora.com e lá você vê os muitos materiais que nós temos disponível para você usufruir e evangelizar. Por isso, não perca tempo, faça parte desse grande exército de evangelistas e cada vez mais tenha o desejo de ajudar a Deus a ganhar almas. Afinal, as almas é a pérola mais preciosa que nós temos aqui nesta terra para o reino de Deus. Por isso, não perca tempo e use dessa ferramenta para evangelizar mais do que nunca. Quero também lembrar a todos que você pode fazer o seu pedido de oração através do contato que está passando em rodapé, para que no final do programa nós possamos orar por você. Nós, antes de receber a pastora convidada do programa de hoje, vamos para o nosso momento musical e nós já voltamos. Deus me chamou para uma missão, resgatar os filhos teus. Dependia de mim para o ajudar. Como um bom soldado, não disse não. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu disse, eis-me aqui,
Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu perguntei por que tinha que ser eu. Deus respondeu, porque muitos desistiram. Ele confia em mim, confia em ti, confia em nós, para resgatar os filhos teus. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Voltamos e vamos dar início à nossa conversa do programa de hoje, que é sobre a origem dos problemas. Vai ser baseada toda essa conversa, não é? Aquilo que nós tivemos a falar sobre o livro Atitudes, a importância de nós termos boas atitudes, também nós teremos bons resultados. E a convidada do programa de hoje é a pastora Lilian. Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui conosco. Olá, como vai? É um prazer todo meu. Infelizmente não conseguiu estar presente nos nossos estúdios, não é? Mas não tem problema, nós damos sempre um jeito, não é? Sim, a gente tem essa habilidade de dar um jeitinho para as coisas. Mesmo de forma online, mas está aqui junto conosco e vamos falar um pouco sobre um tema tão importante, não é? Que é sobre nós termos boas atitudes. Mas antes, para quem não conhece a pastora Lilian, não é? Ela está em Suzano. E como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido por aí? Muito bem, estamos aqui na cidade de Suzano, né? Uma cidade que faz parte de São Paulo. E tem aproximadamente 2 anos, né, que nós demos início aqui ao projeto. E iniciamos com grupos familiares, né, a princípio com a minha família. Foi um grande desafio, porque era um lugar novo, uma cidade nova, não conhecíamos pessoas por aqui. Todavia, nós tínhamos aquela fé, né, de que ao darmos a nossa casa para Jesus, através de um grupo familiar, Deus iria nos acrescentar pessoas ao decorrer do tempo. E foi mesmo isso que aconteceu. Então, a igreja de Suzano começou com um pequeno grupo familiar, né, na minha casa. Eu, a minha família, evangelizando, ali a princípio com um pastor, depois tivemos algumas mudanças, mas sempre ali focados, e ali começou o processo de multiplicação. Porque quando nós ganhamos, né, vidas e trabalhamos na transformação dessas pessoas, o crescimento é consequência. E hoje nós estamos aqui, já com algumas famílias, né? Estamos num lugar que ainda tem muitas pessoas para ganhar para Jesus, mas já estamos aí em projeção de crescimento. E o mais importante, né, Tatiana, que eu acho que é o foco de todo pastor, de todo aquele que serve a Deus na sua chamada, que é ver a transformação das pessoas, ver o quanto Deus tem sido bondoso, né,
trabalhado ali na vida das pessoas que estão conosco aqui em Suzano. E é muito bom, não é? Acho que é muito gratificante todo o trabalho e todo o esforço que se dedica, não é, a essas coisas, não é? E ver a transformação dessas pessoas. Acho que é o maior objetivo e é a maior transformação que Deus pode fazer, não é? É aquela transformação visível, é mesmo nós acompanharmos uma pessoa que está passando por certa situação até a vida é transformada. E é baseado no tema de hoje, não é? Que também faz todo sentido, que é sobre a origem dos problemas, não é? Quando lá as pessoas vêm à nossa igreja pela primeira vez, a primeira coisa que por vezes nós falamos é sobre isso, não é? Ah, está passando por um problema, mas já sabe qual é a origem do seu problema? E sabe, pastor, acho que muitas pessoas ignoram esse ponto tão importante, porque todo problema tem uma raiz, tem uma origem, e é fundamental para se conseguir arrancar o problema pela raiz. Não é assim que acontece nas igrejas? Claro, sim. Aqui nós temos um trabalho, né, de acompanhamento, e muitas pessoas elas chegam com sintomas. Sim. E é como uma dor de cabeça. A dor de cabeça pode ter várias origens. Falta de água, não dormir bem, né? Estresse, tantas coisas. Então, o que nós precisamos pontuar nós não tratamos sintomas. Porque se tratarmos os sintomas, eles vão voltar depois de um tempo. Então, realmente é tratar a origem, é a raiz. É onde o problema realmente está e é onde ele realmente precisa ser tratado. Para quê? Para que não dê mais fruto. Uma vez que a gente arranca pela raiz o problema, ele não volta a dar fruto, porque ele não tem mais como operar ali, né? Então, realmente a origem dos problemas é um tema que a gente sempre vai abordar, sempre vamos falar a respeito, porque realmente é uma coisa muito importante, faz toda a diferença na caminhada de todo ser humano, né? De toda pessoa. A importância de reconhecer, não é? Qual é a raiz do nosso problema, que pode ser que seja várias portas, ou uma raiz ou várias raízes, que não necessariamente está ligado com aquilo que nós estamos sofrendo. Por vezes tem pessoas que estão sofrendo problemas na saúde, mas a raiz talvez seja por falta de perdão, ou porque não anda em amor, não é? Ou não perdoa, e nós entendemos que é isso, né? Quando nós falamos da raiz do nosso problema. E hoje nós também vamos falar de uma raiz, ou de um ponto também que é crucial para o nosso sucesso, que são as nossas atitudes. E para quem não sabe o termo mesmo, o que é que significa uma atitude, como é que pode vencer, pastora, para já iniciarmos, o que é que significa uma atitude? O que é que significa essa palavra que talvez a pessoa está tão habituada a ouvir, mas não sabe o que é que significa? Sim, claro. A atitude fala de ação, né? A maneira que eu ajo mediante a uma situação ou circunstância, né? Então, a atitude fala disso. Como que eu estou reagindo ou agindo mediante as coisas que estão acontecendo ao meu redor, mediante as coisas que estão acontecendo a partir do que as pessoas fazem comigo, né? Então, tudo isso fala de atitude, é ação. Quem sou eu na ação, na prática ali? Como que eu ajo diante das circunstâncias, né? Então, a atitude fala disso. Como a pessoa reage, não é? E nós aprendemos nas nossas igrejas que não é o problema que bate à nossa porta que vai definir o nosso sucesso, não é? Até no livro descrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, mas sim a nossa atitude perante um problema que vai fazer a diferença. Porque é muito mais fácil nós culparmos a outra pessoa, né? Convenhamos, é muito mais fácil culpar o outro, porque o outro é que veio falar comigo, eu só reagi à forma que ele veio falar comigo. Mas não é? Nós aprendemos a ter boas atitudes. E, pastora, para quem está nos acompanhando e por vezes pode identificar, eu estou tendo más atitudes, o modo que eu estou reagindo, eu sei que não é bom, ou eu vou pela força do hábito, ou pela força da minha carne, né? Eu não consigo me conter. Para essas pessoas que por vezes estão a ter más atitudes, ou por vezes está tentando mudar as suas atitudes e não consegue, pelos métodos de Deus, como é que essas pessoas podem ter essa mudança de atitude? Muito bem. Eu acredito, Tatiana, que quando a pessoa está na fase de reconhecimento, onde ela consegue enxergar que aquela atitude que ela tem diante da situação ou com as pessoas já não convém, é algo que ela realmente precisa mudar, já é um bom caminho. Eu acredito que é o primeiro passo. Esse reconhecimento, porque a gente só procura mudança a partir do momento que reconhece que é falho, que precisa mudar. Dura é quando a pessoa não reconhece, né? E a partir desse reconhecimento, um passo que é muito importante é mudar os nossos pensamentos.
Porque o que nós aprendemos? Que os pensamentos geram sentimentos e aí os sentimentos geram atitudes. Então, o problema nunca é a atitude em si. Estou outra vez a falar do sintoma. Sim. Muitas vezes é o que está na mente da pessoa, o que ela tem produzido de pensamento a respeito disso. De repente é uma pessoa que pensa muito negativo, então a mudança não inicia na atitude em si, mas no pensamento. Ela tem que começar a ocupar a mente dela com pensamentos que vão produzir o resultado que ela quer. Então, diante de uma situação negativa, produzir um pensamento positivo a respeito daquilo. E aí nós temos uma coisa muito importante, que é recorrer à palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, o nosso manual, a nossa regra de fé, ela tem esse poder de produzir na nossa mente bons frutos, de transformar o nosso pensamento. É o que está em Romanos 12:1, né? Transformar o nosso entendimento, renovar a nossa mente com pensamentos que de fato vão produzir boas atitudes. E vão nos ajudar, não é? Porque essa mudança, essa conversão, não é? Quando nós falamos de andar com Deus, é isso, é sobre mudança, mudança de pensamento, mudança de sentimento, que vai gerar uma mudança nas nossas atitudes. Mas sabe, pastor, o que também é muito presente no nosso dia a dia, não é? E talvez muito rotineiro para muitas pessoas, é a retaliação. As pessoas pensam, não é? Começa a ter más atitudes porque pensam, é o meu patrão que está contra mim, é os meus colegas que estão contra mim, quando no fundo nós aprendemos que não é assim, não é? Quando nós falamos dessa retaliação, desse prejudicar, não é? Dessas injúrias que acontecem no nosso meio, não é? As pessoas precisam também entender um ponto que é fundamental, que as nossas atitudes não são contra as pessoas, mas sim contra algo que nós aprendemos nas nossas igrejas e que nos ajuda a vencermos e, consequentemente, termos boas atitudes, não é mesmo? Sim, com certeza. Nós precisamos ter esse entendimento de que ninguém consegue controlar o outro. Eu preciso dominar a mim mesmo. Então, a forma que eu ajo mediante ao que as pessoas fazem comigo é responsabilidade minha. E nisso é muito importante o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você sabe as suas limitações, você sabe até onde você consegue chegar e até onde você consegue aturar determinadas situações. Sim. Então, quando nós aprendemos dessa questão da atitude, quando você aprende a ter domínio próprio, que é outra coisa que a Bíblia ensina lá em Gálatas, né? Capítulo 5 é a questão do domínio próprio. Quando a gente aprende a dominar a si mesmo, a gente passa a tirar o controle que as pessoas têm sobre nós. Então, independente do que a pessoa faça comigo, eu não vou reagir àquilo de uma forma negativa, porque aquilo não me domina mais. Então, eu tiro o poder dessa pessoa, que na verdade a gente sabe que não está nem sobre a pessoa. Muitas situações que acontecem nos nossos convívios, relacionamentos, trabalho, etc., tem um inimigo invisível que está ali, tramando situações para nos tirar do foco, para nos deixar tristes, oprimidos, com raiva, né? E aí automaticamente prejudicar a saúde, prejudicar o nosso ambiente, não é verdade? Então, quando nós falamos de atitudes, nós precisamos reconhecer quais são os gatilhos, né, que as pessoas têm para conosco, que fazem com que a gente se arme. E tirar esse poder que as pessoas têm. Então, tudo está dentro de nós. É um domínio que nós temos que exercer dentro de nós. Automaticamente, né, quando a gente tem esse controle, independente do que a pessoa faça conosco, a nossa vida vai seguir, porque dentro daquela situação nós vamos ter boas atitudes. É mesmo com a Bíblia, não é? Que as pessoas vão conseguir vencer, reconhecendo mesmo que é mesmo o domínio próprio, a palavra, os dons, não é, do Espírito Santo, que vai ajudar com que a pessoa realmente conheça os frutos do Espírito e consigam vencer mais do que nunca. Pastor, eu sei que a conversa está boa, claro, mas nós vamos aqui fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa musical, claro, vamos ouvir um videoclipe. Sabe que a pastora é muito presente nos nossos programas, não é? Com aqui um trivão sonoro, uma participação especial, às vezes aqui aparece por aqui. Por acaso ouvi dizer. Vamos lá ver se vai aparecer por aqui. Então, nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Eu quero lembrar para vocês que estão nos acompanhando que você pode fazer seu pedido de direção através dos contatos que estão passando em rodapé. Então, vamos agora ficar com o nosso videoclipe e nós já voltamos.
princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o Evangelho, nós apenas estamos a tentar levá-lo a todo lado. Nós vamos aguentar. Sempre dissemos que Vamos aguentar. porque sabemos que Vamos aguentar. tchaca tchá tchá. Nós vamos aguentar. Eu te disse que Vamos aguentar. acredito que Vamos aguentar. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra de Deus. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. Ouço o rugido de um leão por cima desta pentagrama. Vejo um homem retirar os três que estavam na fornalha. Homens de ferro rodearam a cidade de Jericó. Vejo os seus muros a caírem tipo quedas lá em Calandula. David feroz na sua mão traz uma funda. Eu nunca vi gigantes a levar tanta basura. Servimos a pátria, servimos a revolução. Agora é hora de partirmos em prol da salvação. Somos milhões e contra milhões ninguém combate. Tentar derrubar esse certo seria um erro grave. Não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. Autoridade espiritual, as nossas armas não são convencionais. Posto à prova podem ser fatais. Conheço a tática dos meus inimigos. 70 vezes 7, sigo o meu caminho. 70 vezes 7, sigo o meu caminho. Nós vamos aguentar. sempre dissemos que Vamos aguentar. porque sabemos que Vamos aguentar. tchaca tchá tchá. Nós vamos aguentar. Eu te disse que Vamos aguentar. acredito que Vamos aguentar. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. vem ver a fé que vence o mundo, faz sinais e maravilhas, tipo Cristo em Samaria. E pisa serpentes, escorpiões, mas nada lhe faz dano algum. Não é pouca gente que aplaudiu enquanto os discípulos choravam, prostrados em oração. Jesus mandou a resposta: não tenham medo de nada, fiquem só firmes na palavra. Então, para receber a unção, revesti-los com poder para resgatar a multidão. Mensageiros de paz com a mensagem de salvação. Se passais vicissitudes pela causa de Cristo, vai à igreja, chega cedo e tira notas do sermão. Pratica essa palavra para trazer libertação. São servos do Senhor, homens de Deus, são seres humanos. Alertar a humanidade é nosso principal dever. Se não sabias, então passas a saber. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra de Deus. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, estamos firmes na palavra. Firmes na estrada, firmes na estrada, firmes na estrada, enraizados na palavra. É isso mesmo. Mantém-te firme. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados nos lugares celestiais. Estamos firmes na estrada, é o nosso objetivo. Através da palavra de Deus, vai nos ajudar a ficar firmes em Jesus, na palavra e na igreja. Quero lembrar você que você pode entrar em contato conosco e fazer o seu pedido de oração através do contato que está passando em rodapé. No final, a nossa pastora convidada vai orar por você e acreditamos mesmo que algo de bom Deus tem reservado para a sua vida, para a sua família. Acredite, tenha fé de que algo de bom vai acontecer. E pastora, continuando aqui na nossa conversa, não é sobre a atitude ser uma das origens de muitos problemas, não é, na nossa vida e na vida das pessoas que por vezes estão nos acompanhando ou até mesmo aqueles que vão ter as nossas igrejas. Vamos falar agora sobre más atitudes, não é? Algumas coisas que vamos pontuar que são más atitudes. Por vezes você está nos acompanhando e pode pensar:
o que são más atitudes, não é? Eu não sei diferenciar as minhas boas e as minhas más atitudes. Por isso, não se preocupe que nós estamos aqui para te ajudar. E vamos já começar falando sobre os ciúmes. Sabemos que os ciúmes, e também no material do apóstolo Jorge Tadeu, nós aprendemos que o ciúme é uma má atitude. É algo que não vai trazer bons resultados para a nossa vida. E quando nós falamos desses ciúmes, não é aquilo que remete a relacionamento, né? Que muitas pessoas já remetem a relacionamento, mas não. Por vezes, lá dentro do seu trabalho, da sua faculdade, há pessoas que estão a se destacar mais que você já tem ciúmes, ou a pessoa está a ser bem tratada do que eu, ou dentro de casa, não é na família. E o quão importante é as pessoas entenderem que um ciúme, pastora, é uma má atitude e pode prejudicar e trazer, talvez, fracasso para a sua vida. Sim, o ciúme, quando ele domina uma pessoa, ele faz com que a pessoa haja de uma forma azeda, negativa, diante das pessoas e das situações. Então, a pessoa, por vezes, se deixa dominar por esse sentimento e muitas vezes até quer controlar as outras pessoas, quer dominar ali as situações e acaba saindo um pouco do limite e tornando-se ali uma pessoa incômoda, né? Onde outros têm ali dificuldade de lidar, né? Tem até o ciúme dentro do relacionamento, vai para aquela parte mais possessiva, mas no ambiente de trabalho, por exemplo, é o desejo de estar no lugar da outra pessoa, né? Sim. Então, muitas vezes isso pode soar de uma maneira muito negativa, inclusive a pessoa pode até perder oportunidades muito boas na vida por conta de atitudes ruins como ciúmes. É uma força, não é? As pessoas, por vezes, nós, quando estamos no meio do problema, não entendemos que essas más atitudes são como forças que, ao invés de atrair coisas boas, vão só atrair coisas negativas para a nossa vida. Assim como também nós vemos no livro, não é? Que o orgulho e a vaidade também são más atitudes que nós possamos ter no nosso dia a dia, que também não nos vai trazer sucesso. Ou vai, pastora? Não, infelizmente, e graças a Deus por isso, é uma coisa que não traz sucesso. O orgulho, por exemplo, é quando a gente se coloca, né, num pedestal onde nós acreditamos que somos mais importantes do que os outros. Então, por mais que a pessoa não diga isso, não tenha isso na sua filosofia de vida, o orgulhoso, ele se coloca numa posição onde ele se acha melhor do que as outras pessoas, né? E dentro do contexto bíblico que nós aprendemos, né, que todos somos importantes e que uns precisamos dos outros, né? Eu não consigo ser autossuficiente sozinho, eu preciso do outro, né? A mesma coisa a vaidade, é aquela coisa de no trabalho, se não fosse eu aqui nessa empresa, essa empresa não teria bons resultados, iria à falência. Dentro de casa, se não fosse eu aqui nessa casa, às vezes a gente que é mãe, né? Se não sou eu aqui, essa casa vem abaixo. Então, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, muitas vezes são más atitudes que são como ervas daninhas ali, que ao decorrer da convivência, dos relacionamentos, vão criando desgastes, né? Por conta dessas más atitudes. E vão gerando também cansaço, não é? A pessoa, talvez, por vezes, de tanto tentar ter um resultado, não consegue, por vezes acaba desanimando ou se frustrando e não entende que talvez essas más atitudes estejam no nosso dia a dia e, por vezes, nós ainda não estamos vendo, não é? Mas pronto, o programa 60 Minutos faz com que nós tenhamos esses 60 minutos com Deus e possamos aprender mais também da palavra de Deus. Também nós vemos que a desobediência é algo que também pode gerar muitos problemas na nossa vida, por ser uma má atitude. E quando nós falamos dessa desobediência, é uma desobediência também a Deus, a palavra de Deus, não é? Nós entendemos que Sim. Deus nos deixa coisa a fazer. Quando nós vemos lá na Bíblia vários mandamentos, várias exortações que Deus dá a nós para que nós possamos fazer. Mas a desobediência também do coração, não é? Deus lá, quando nós vamos ver na Bíblia, tem a história lá do pai que tinha lá os 2 filhos. Um dizia tão animado, eu vou, quando no fim não foi. E aquele filho que disse, eu não vou não, pai. No dia seguinte, foi ele que foi. Então, a obediência não tem nada a ver com aquilo que sai da nossa boca, não é? Mas aquilo que está no nosso coração. E quando nós falamos de desobediência, pastor, o quão isso é importante para que as pessoas possam entender que nós devemos sim obedecer a Deus e também a tudo que Deus lá na Bíblia diz para nós fazermos, porque é o bom pai, não é? Que dá bons conselhos e que tudo que Deus diz é para o nosso melhor, não é? E para o nosso bem.
Sim, tudo de ruim que nós vemos na humanidade hoje, desde doenças, crises, maldições, é fruto de desobediência. Se nós formos olhar para a Bíblia, na origem de tudo, tudo passou a ficar ruim a partir de uma atitude de desobediência de Adão e Eva, que receberam uma instrução simples de Deus: não comam do fruto. E ainda assim, né, como seres humanos, optaram, porque é onde entra o livre-arbítrio, Deus não nos obriga a nada. É importante deixar isso claro. Então é onde entra o nosso relacionamento com Deus e a importância de desenvolver esse relacionamento através de uma comunhão diária. Porque é a única forma de nós adquirirmos esse hábito de obedecer, de estar atento à voz de Deus através da palavra e obedecer. Porque a obediência, Tatiana, ela traz proteção. A obediência, ela traz muitos benefícios, né? Então, quando nós falamos de desobediência, nós entendemos que toda vez que o ser humano desobedece a Deus, ele sofre consequências. E como você disse aí nessa parábola, eu amo essa história, ela é muito interessante, porque a obediência não é uma coisa falada. Eu posso dizer que eu amo muito a Deus e que eu obedeço aos seus mandamentos, e isso fica só da boca para fora. Mas dentro do meu coração não existe realmente aquela obediência, né, de ir lá e fazer conforme ao que está escrito, conforme ao que Deus determinou, né? Então, toda a caminhada do cristão novo convertido e das pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, que talvez ainda não tenha tido um encontro com Deus ou entregue a vida para Jesus, um grande segredo do sucesso na vida de todo cristão é a obediência. É um princípio estabelecido por Deus. Que vai nos trazer resultado, não é? Aquela proteção que nós desejamos ter sempre na nossa vida. E para finalizarmos aqui as más atitudes, uma que também é crucial, e acredito que na igreja a pastora talvez tenha lidado ou ainda lida muito com esse tipo de atitude, não é? Que é em relação a nós próprios. Há muitas pessoas que por vezes vão às nossas igrejas ou que nos acompanham, e é importante também termos uma boa atitude para conosco, não é? Nos perdoarmos por algo de mal que aconteceu no passado, que por vezes isso é como uma âncora na nossa vida que só nos leva abaixo, mas também nós vemos e aprendemos que também temos que mudar a atitude para conosco. Isso também é importante, pastor, isso também nós vemos que está presente, é real, acontece mesmo na vida das pessoas? Sim, claro. A nossa trajetória ela é feita de altos e baixos. Eu queria dizer que, nossa, a nossa vida é maravilhosa, é sempre um mar de rosas, a gente vai acertar sempre. Mas não é bem assim que acontece, né? E em muitos momentos da nossa vida, nós vamos cometer falhas e nós não podemos nos deixar aprisionar àquele sentimento de culpa, que é uma coisa muito pesada para a nossa caminhada, um sentimento de condenação. Primeiro que isso não vem de Deus. A Bíblia diz que isso não vem de Deus, né? O que nós aprendemos que vem de Deus? O perdão, o amor, né? O recomeço. Deus sempre vai estar disponível para nos ajudar, para estender a mão, para nos erguer. Só que é uma decisão nossa, é uma atitude nossa querer sair desse âmbito que a gente fica muitas vezes da culpa, daquele sentimento de peso, de condenação. Ah, eu errei, eu pequei. Olha, tá no passado. A Bíblia diz que tudo se fez novo. A partir do momento que você reconhece a sua falta diante de Deus, pede perdão, você recebe instantaneamente o perdão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. E aquilo que ficou de errado, é claro, o ser humano tem a tendência, né? Existe um versículo, eu não lembro agora onde é que tá, mas eu gosto muito, que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas às vezes a gente vai lá com a varinha de pesca e quer pegar de volta. Então é essa atitude de pegar de volta aquilo que está no passado que muitas vezes traz peso na nossa caminhada e prejudica a nossa vida. Então se está no mar do esquecimento, Deus que é soberano já deixou lá, não precisa pescar de volta, deixa no passado. Sempre que vierem pensamentos assim, se lembre, Deus não me fez para estar debaixo desse sentimento de culpa ou de condenação. Eu estou livre. Em Jesus eu tenho vida. E seguir a vida em paz, sabendo que a partir de agora eu me arrependi, mudei, eu preciso manter-me firme nessa caminhada de mudança e não voltar a praticar essas velhas práticas, porque já faz parte lá do velho homem do passado. Já não é nosso, não é? Já não faz parte... Exato, tá lá.
já não faz parte de nós. Pastora, nós estamos quase finalizando esse momento, não é de partilha, não é de compartilhar a palavra de Deus também às pessoas que nos estão acompanhando. Mas eu gostaria de pedir à pastora que desse uma exortação, não é? Aquilo que tem de exortação em relação a esse tema, não é? As atitudes, a nós termos boas atitudes, encorajarmos, não é? As pessoas que nos estão acompanhando que assim um caminho, assim uma solução, assim uma forma, um escape do problema, porque realmente Deus é sempre a solução dos nossos problemas e sempre está pronto para nos ajudar, não é? Sim, claro. A exortação que eu deixo para você que está me ouvindo nesse momento é que não importa a situação que você esteja passando, Deus é fiel para te auxiliar, te ajudar com sabedoria, com entendimento. E uma coisa muito importante que eu quero exortar você: procure na palavra de Deus a solução que você precisa. Procure uma igreja, vá se alimentar da palavra de Deus e olha para Jesus. Essa situação que você está passando não te define. Você pode olhar ao teu redor, não ver solução, só enxergar o problema, as dificuldades, mas acredite que algo de bom vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Deus é fiel, Deus não falha. Isso é sempre aquilo que nos dá força, não é? E nos dá vigor para continuarmos, porque realmente Deus é muito bom. Quero lembrar também você que nos está acompanhando que você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração. Entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração por você, pelos seus amigos, conhecidos, mas sabe que realmente tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já voltamos para orar por você. Por isso, fica aí. Trago tudo que eu tenho aos teus pés, ó meu Senhor. Deixo tudo e te sigo, pois teu amor me alcançou. Poderia ser mais a vagar por um mundo sem luz, mas fui resgatado e hoje eu canto. Jesus trouxe luz ao meu coração, me libertou de toda maldição, me deu a vida e a graça que me sustentam. Lá na cruz me deu a salvação, do sacrifício veio redenção. Hoje sou grato por teu perdão. Pelo Senhor, sinto muita gratidão. Me libertou do mundo de mentiras, terras de escravidão. Estava presa numa teia de sofrimentos, na mente, na alma, no corpo e coração. Cárcere privado pela falta de perdão. E assim, todos os dias caminhava rumo à escuridão. O plano da redenção me tirou da perdição. Hoje posso expressar toda a minha gratidão. Jesus trouxe luz ao meu coração, me libertou de toda maldição, me deu a vida e a graça que me sustenta. Lá na cruz me deu a salvação, do sacrifício veio redenção. Hoje sou grato por teu Só Jesus é a luz que dissipa as trevas, que ilumina o sistema armado em guerras. Por toda a atmosfera se propaga a maldição. No madeiro renasceu a real libertação. A todo aquele que nele crê e confessa a Jesus. A todo aquele que nele crê e tome a sua cruz. Nunca se envergonhando, sempre se alegrando na dor ou na adversidade, segue rimando. Hoje posso dançar, sorrir e louvar, pois o sistema não pode mais me escravizar. Aquele que morreu pra nos salvar, breve virá. Aquele que morreu pra nos salvar, toda boca confessará que só Cristo é o caminho para a eternidade. Vida, graça, amor, verdade, remanescente de uma geração que amplifica toda a gratidão, sintetizado pela rima. Faço parte.
Trouxe luz ao meu coração, libertou de toda maldição. Deu a vida e a graça que me sustenta. Lá na cruz me deu a salvação. Sacrifício veio redenção. Hoje sou grato por trouxe luz ao meu coração, libertou de toda maldição. Deu a vida e a graça que me sustenta. Lá na cruz me deu a salvação. Sacrifício veio redenção. Hoje sou grato. Chegou o momento da nossa história de fé, encher o nosso coração com ainda mais fé e acreditamos que a fé é uma força que vai atrair entre nós aquilo que nós desejarmos no nosso coração. Por isso é importante você ter uma fé positiva de que algo de bom vai acontecer. E a pastora Lilian tem uma história de fé, não é? Para enchermos ainda mais a fé com o nosso coração. Já ouvimos ela falando, já ouvimos ela cantando, daqui a pouco vamos ouvir ela orando. Esse programa é 5 Amém. estrelas. É o melhor. Vamos lá, quando nós falamos de história de fé, eu gosto muito da história de José. É uma história que está lá no livro de Gênesis, né? Ocupa alguns capítulos ali do livro de Gênesis, que conta a história de José, que antes de ser um governador e assumir uma posição de alta hierarquia, né? Ele teve um processo que ele teve que passar. E por isso você que está me ouvindo precisa entender isso, que para nós chegarmos onde Deus nos quer, existe um processo. E tudo que acontece na nossa vida com a permissão de Deus vem com o objetivo de nos preparar para esse processo. O que aconteceu com José? José primeiro foi vendido pelos irmãos, depois ele foi comprado como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. Lá a mulher dele quis se engraçar e a mulher de Potifar quis se engraçar com José. José fugiu daquilo e foi preso, condenado por um crime que não cometeu. Ficou ali alguns bons anos na prisão e, por último, tudo isso fazia parte de um grande propósito de Deus, né? Durante todo esse processo, o caráter de José foi lapidado para ele poder assumir a função que Deus havia determinado para ele, que era de governador do Egito. Depois ele ainda teve que enfrentar uma situação que era confrontar as pessoas que lá no passado haviam ferido a ele. E é nessa hora que eu falo, né, Tatiana, que se nós não tivermos transformado a mente através da palavra, a gente não consegue superar. Porque José ali, ao invés de ter uma atitude de retaliação, que nós já falamos aqui, né, com as pessoas que o magoaram lá no passado, não. Ele teve uma atitude de amor, uma atitude de fé. E ao invés de fazer mal, ele fez o bem. Ele abençoou a vida dos seus irmãos que o havia prejudicado lá no passado. Então, quem sabe você que está me ouvindo hoje, né, através desse programa, esteja passando por alguma situação semelhante, né, como a de José ou dentre tantas outras pessoas ao longo da Bíblia que passaram por isso. Saiba que existe um propósito e que Deus está lapidando a sua vida para o que Ele quer fazer lá na frente. E quando você estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo o teu propósito, você vai ser um grande abençoador, uma grande abençoadora, porque é para isso que Deus te criou, para ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém, certíssimo, não é? Acredito que isso gerou ainda mais fé no coração de quem está nos acompanhando, não é? E foi o objetivo e foi concluído. Essa história de fé, acredito que fez com que as pessoas tenham mesmo essa fé, não é? Essa expectativa,
esse modo de pensar e olhar a situação e pensar como uma oportunidade para vencer. Saiba que a vitória é certa, porque Deus, Ele é fiel e nunca falha. Gostaria de pedir agora à pastora que orasse pelos nossos pedidos de oração. Sabe, pastora, nós recebemos vários pedidos de oração de várias áreas. Na família, área financeira, libertação. E nós acreditamos que hoje Deus quer operar um milagre nas pessoas que estão nos acompanhando. Estão desesperadas, clamando por ajuda. Esse é o objetivo do nosso programa, da TV Maná Brasil. É para que Deus alcance a sua casa, a sua família e o transforme por completo. Tenha realmente um encontro com Deus. Por isso eu gostaria de pedir à pastora que orasse por todos os pedidos de oração que nós hoje recebemos no nosso programa. Claro, vou pedir para você que está me ouvindo fechar os seus olhos, se puder curvar a cabeça para receber esta oração, amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, é através do Teu Filho que nos achegamos agora a favor dessas tantas vidas que deixaram seus pedidos de oração em diversas áreas. Ó Pai, nós clamamos agora pelo Teu poder, acreditando, Senhor, que pela fé, cada uma delas agora está recebendo um toque de Deus e sendo transformadas em suas vidas. Eu oro, Pai, para que o Senhor se revele em cada uma dessas situações. Aquele que está enfermo seja curado, quem está debaixo de qualquer problema agora seja liberto pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Concordadíssima, acreditamos que muitos feedbacks, muitos testemunhos vão acontecer e acreditamos mesmo que tudo nós podemos, o Deus que nos fortalece. Gostaria de perguntar à pastora quais são os conselhos, o que fazer agora depois de orar. Todo mundo recebeu oração, mas e agora? O que as pessoas devem fazer depois de receber a unção e o poder de Deus, que foi o que aconteceu no nosso programa? Amém. Primeiro, acredite que você já recebeu a cura, a libertação, a solução para o teu problema. E não deixe que a dúvida, a insegurança venha abater o teu coração ou tirar a tua fé. Continue declarando que você já tem a vitória, louve a Deus, agradeça a Ele e o mais importante, procure ter comunhão com Deus. Se firme em Jesus e sempre olha para Ele, porque é dele que vem a nossa solução. Sempre, Amém. sempre assim, é dele que vem, é dele e nós aprendemos que só Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É Ele que tem a salvação para nos dar. Por isso eu gostaria que a pastora nos conduzisse à oração da salvação, as pessoas que estão nos acompanhando e ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, que o possam fazer agora, não é? Confessando e acreditando no coração. Claro. Está escrito em João 1,12, né? Que todos aqueles que receberam a Jesus e confessaram o seu nome serão feitos filhos de Deus. Nem Amém. todos ainda são filhos de Deus, são criaturas. Então, se não confessou ainda Jesus e não declarou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, ainda há tempo. Então, você que está me ouvindo, que ainda não entregou a vida para Jesus, chegou o seu momento. Por isso, agora você pode repetir comigo essa oração, onde você estiver, ela é muito simples. Diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar e perdoar os meus pecados. Por fé, eu recebo agora a minha salvação. E eu peço que o Senhor venha trilhar os meus caminhos no nome de Jesus. Amém. Amém. Acreditamos que é o início de uma caminhada e de grandes vitórias. Pastora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vai ser um prazer recebê-la de novo, tá bem? Claro, o prazer é todo meu, é sempre bom falar do Pai, das coisas de Deus, né? Então eu me sinto muito bem, sempre que precisar estaremos aqui. E as portas sempre vão estar abertas, sempre que precisarmos, vai ser muito bem convidada. Um abraço, um beijo também a toda a sua família, o pessoal de Suzano e também a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Acompanhe também no nosso canal, na TV Maná Brasil. E saiba que nós temos uma vasta programação para você. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.